vamos começar aqui trazendo algumas informações importantes para o início de mais um ano letivo e hoje o ano letivo de 2025. Nós queremos trazer para esse ano letivo, para a matemática 2025, algumas estratégias que já vemos desenvolvendo e outras que vamos acrescentar, estratégias metodológicas para 2025, a disciplina de matemática. E aí vai ser de grande valia para todos nós. Vejamos aqui algumas estratégias que nós queremos proporcionar. Então, a primeira estratégia é desenvolvermos uma atividade de aprendizagem, né? Um contrato de aprendizagem. É muito importante que haja esse contrato, que na verdade esse contrato ele é simbólico entre o professor e o aluno. O professor já tem a sua responsabilidade dentro do processo educacional e o aluno se engajar também nesse contrato para assumir responsabilidade com sua aprendizagem, orientado pelo seu professor, pela sua professora. Então, a primeira estratégia para esse ano 2025 letivo é estabelecer um contrato simbolicamente de aprendizagem. Hoje eu vou assumir minha responsabilidade esse ano com a minha aprendizagem. Ter organização com meus cadernos, meus lápis, chegar pontualmente na sala de aula, respeitar os colegas, o professor, o ambiente escolar. Então, isso perpassa por uma conscientização de que eu preciso assumir essa responsabilidade para como eu aprender. Porque quando a gente vai para a sala de aula, não é só para aprender matemática, português, história, geografia, qualquer outra área de conhecimento, não. É uma aprendizagem para a vida. Então é necessário a escola é esse laboratório de aprendizagem que a gente leva para toda a vida. Isso é ímpar, é singular na história humana. Então, estabelecer um contrato de aprendizagem. O professor já tem a sua responsabilidade na sala de aula, no ambiente escolar, e o aluno também se engajar nesse projeto da sua própria aprendizagem. Então, quero estabelecer isso aí. Então, é importante que haja esse engajamento do aluno em relação às novas aprendizagens que vão surgindo, né? Que é condição essencial para ampliar suas possibilidades, desenvolver e exercitar sua autonomia e conscientização como um cidadão. Ok? Então, esse é um ponto muito importante. Então, o contrato é algo simbólico, só para nós assumirmos essa responsabilidade. Então, é um acordo entre as partes, professor, aluno, aluno, professor. E, assumindo essa responsabilidade, certo? Vamos desenvolvendo uma conscientização nesse sentido aí. Então, a primeira estratégia para esse ano letivo 2025 é estabelecermos simbolicamente esse contrato de aprendizagem, assumir a responsabilidade mesmo. A outra estratégia, nós queremos estimular aos alunos é a resolução das questões das provas do SAEB e do CIMAIS. As provas do SAEB e CIMAIS são avaliações externas, é uma política do governo federal, certo? E nós abraçamos esse projeto, essa política boa para a educação brasileira, para sermos, vamos dizer assim, desenvolvermos a resolução de questões preparando para a realização dessa prova, com o objetivo de melhorar o processo de aprendizagem e os índices do IDEB. Então, a prova do SAEB-CIMAIS vai trazer grande contribuição nesse sentido aí. E a gente vai inserindo essas questões paulatinamente dentro do processo de aprendizagem de vocês, aí dentro dos bimestres. Ou seja, em determinado bimestre a gente vai trabalhando questões para vocês ir se acostumando e desenvolvendo habilidades e competências para a resolução das questões. Sabe que não é tão difícil, certo? Mas requer um estudo sistematizado e vai dar tudo certo. Então, é uma estratégia que eu quero utilizar bastante esse ano. Terceira estratégia é continuar com a utilização dos jogos digitais e de tabuleiro. Você pode até perguntar, não, mas o celular não foi proibido? O celular foi proibido quando ele é mal usado, mas quando ele é bem planejado, o projeto é bem planejado para se trabalhar, para instigar o processo lógico do aluno, certo? Ele sim pode ser utilizado. Isso
todo bem amarradinho, todo bem planejado, com a gestão da escola, com a permissão da escola, tudo bem avisado. E os jogos de tabuleiro, por exemplo, nós começamos esse projeto com matemática, mas aí os professores entenderam e abraçaram essa causa. A gente está estendendo para todas as áreas do conhecimento, não só matemática, mas história, geografia, ensino religioso, arte, vai utilizar de acordo com o programa, de acordo com o planejamento do professor. O professor só vai executar esses jogos digitais ou de tabuleiros planejados, junto com a gestão da escola, ok? Então, uma excelente estratégia. Outra estratégia que vamos dizer assim, nova, entre aspas, é a questão dos aulões. Eu gostaria, nesse ano, de desenvolver alguns aulões utilizando o Meet. E esses aulões vai ser o quê? Para revisão de conteúdos dos objetos de conhecimento. Vamos supor, por exemplo, eu trabalhei no 8º ano, potenciação, ou no 7º, o aluno teve dificuldade. A gente marca um aulão para revisar exercício, conteúdo e se aprimorar cada vez mais, desenvolver as habilidades, competências que o aluno tem e precisa cada vez mais aflorar esses conhecimentos. Então, quero desenvolver essa estratégia de resolução de problema nesses aulões, marcado, bem organizado com a gestão da escola, com a permissão dos pais, etc. Não é obrigatório, mas é uma estratégia, se assim for necessário, nós vamos utilizar. E aí eu quero fazer isso, vou fazer um esforço tremendo, porque eu acho importante, pode ser de manhã, de 8 às 9h30, né? Ou à noite, de 7 às 8h30. Então, são horários bons para que realmente possamos desenvolver esse trabalho. Então, muito interessante o formato EAD, utilizando a plataforma Google Meet. Outra estratégia também é a questão da OBMAP. Já é um programa nacional muito importante, a questão de participar da OBMAP, que tem rendido os frutos a nível nacional. Nós queremos, juntamente com o SAEB, juntamente com o CIMAI, resolver paulatinamente algumas questões já para que os alunos possam estar familiarizados com essas questões e chegar na prova realmente mais leve e fazer boas provas. Outra estratégia é a sala de aula invertida. Normalmente, nós, professores, utilizamos, né, aquela ainda, lamentavelmente, aquela aula mais tradicional, a gente vai para a lousa, o aluno acha que se o professor não copiar, ele não está dando aula, mas não é bem assim. Então, existe uma metodologia ativa, que chama sala de aula invertida. A gente reverte a situação. Em vez de começar pela sala de aula, o professor orienta o aluno para começar em casa, certo? Por exemplo, vou trabalhar resolução de problemas. Então, eu direciono o aluno, olha, você vai estudar isso, usar o livro didático ou qualquer lista de exercícios, responda isso em casa, traga para a gente discutir na sala de aula, juntamente compartilhando com o professor vai dando feedback e também os demais alunos. Então, inverteu a sala de aula. Então, essa metodologia chama metodologia ativa de sala de aula invertida, certo? E aí, já durante a sala de aula, os alunos trazem as aplicações, os conceitos trabalhados pelo professor, que ele previamente estudou em casa, com os feedbacks com os professores, e traz para discussões ou tira dúvida na sala de aula. Pós sala de aula, o aluno vai verificar essas questões ou dirimir algum problema e dar o feedback, o professor dá o feedback, e assim vai se aprofundando no conteúdo com mais lista de exercício ou outras questões. Então, esse formato é o formato que está sendo utilizado hoje nas escolas privadas, públicas, pelo Brasil afora e pelo mundo. Metodologia ativa, sala de aula invertida, muito interessante. Outra estratégia, eu faço parte de um programa de pós-graduação, eu desenvolvo uma tese, que posteriormente eu vou dar um seminário sobre ela, e eu utilizo um teórico chamado Hartford, certo? Inclusive, breve vou participar de um congresso que ele vai estar presente, e eu vou conhecer pessoalmente. Pessoalmente eu já conheço, mas eu quero realmente bater um papo com ele, se assim for necessário. E aí ele utiliza, na sua teoria, ele diz que o professor não está acima do aluno, ou abaixo do aluno, ou o aluno acima do professor. Mas não, estão no mesmo, embora em nível diferente, o professor e o aluno, ele aprende ombro a ombro, juntos, que ele chama
labor conjunto. Então, nós queremos desenvolver também essa estratégia de labor conjunto, que assim o Rutherford desenvolve na sua teoria da objetivação. E, por fim, a oitava estratégia é o LARDIP. O professor, fizemos uma formação, os professores se engajaram no projeto, acharam importante, interessante, a gente, juntos, num labor conjunto, vamos construir, ou fixo, ou móvel, ou virtual, o nosso LARDIP, Laboratório de Recursos Didáticos Pedagógicos. Tanto serve para os professores, como também para os alunos. E aí vai vir muitas novidades, e isso é um processo de construção lento, mas eficaz. Então, caros alunos, diletos professores, pais, responsáveis, é isso que nós queremos e outras ferramentas que nós queremos trabalhar no ano letivo 2027, certo? Com a ajuda de Deus, com a ajuda dos pais, das famílias, gestão da escola que está sempre engajado dentro dessas ideias para a gente trazer uma adequação de qualidade pública para todos os meninos e meninas dessa comunidade da qual nós fazemos parte. Então, breve estaremos iniciando as nossas aulas. Um forte abraço e breve estaremos todos com vocês dentro desse processo de aprendizagem, ok? Então, até lá.